Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pod Geek. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu consegui encontrar na internet afora. Não vamos perder tempo, bora pro vídeo. E aí pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam gostando da nossa maratona de Crumb aí. E na semana passada nós tivemos já algumas aquisições. Eu gosto de fazer numa paulada só assim, semanalmente, de sequência, para eu poder montar um raciocínio, né? Dependendo se eu quiser falar alguma coisa, eu vou destrinchando isso por entre os episódios, como se fossem linhas de pensamento, né? Nas aquisições tem uma coisa, a gente está seguindo aí na maratona de Crumb, então vai ser um outro papo. Eu acho bacana fazer assim, porque quem tem a paciência, né, de acompanhar o trabalho aqui com mais afinco, consegue, digamos, ver um pouco como eu penso, alguns assuntos, alguns causos que, vamos supor, se eu falar aqui, dependendo se a pessoa já viu o episódio anterior, que foi as paradinhas de segunda mão, né, de primeiro dono, levando alguns comentários daqui com base já na experiência anterior, consegue ter mais algum acréscimo, mais alguma coisa. É como se fosse uma grande troca de ideias com vocês. Eu acho isso legal, sabe? Não vim aqui trazer resenha seca, falar, olha aqui, o quadrinho tem capa dura, essas bobagens. Eu gosto de manter esse diálogo, manter um papo. Muitas das vezes, infelizmente, né, se possível, deixem os comentários com aquisições, ideias de vídeos, qualquer outra coisa, né, até sobre o vídeo em si, claro, por que não, né, mas tem muita gente que chega comigo a conversar, né, me aborda, entre aspas, nas interwebs, Telegram por conta do canal de vendas, WhatsApp por conta lá do grupo de anúncios, uma outra pessoa também aparece no Instagram por conta de uma resenha. É uma interação, né? Eu ia falar integração, mas é uma interação muito bacana, mesmo que seja off YouTube, né? Fora do YouTube, eu creio que, né? Apesar de já estamos aí com 3, 4, quase 5 anos de projeto, pelo menos esse lance mais firme de forma online, vamos dizer assim, né? Eu creio que eu esteja construindo aos pouquinhos um ecossistema bacana, saudável, né? Porque tem gente que me conhece de outras bandas da internet, vem pro quadrinho, aí começa pela resenha, acaba comprando, ou vai dar compra e quer ver uma resenha do que comprar, né? Acaba vendo os meus vídeos e voltando pra compra. Então, assim, eu acho que eu tô, né, aos pouquinhos montando todo um sistema de retroalimentação bacana e vocês também, né? Que é um público cativo de certa forma, né? As views variam um pouco, principalmente nas lives, mas digamos assim, uma galera, digamos, sadia e de papo bacana. Muito obrigado. Agora falando sobre aquisições em si, pessoal, serão o que? Compras online, Panini e uma paradinha na Amazon. E já vou mostrar para vocês. E eu acho, pelo menos se a minha prolixidade não atacar, vamos dizer assim, né? Vai ser um vídeo breve. Então serão Panini e essa comprinha que eu fiz na Amazon. E o lixeiro de Derf Pack Derf, edição de capa dura, tá? Em recheio em coucher, na verdade em offset. Né? Aqui para vocês, bombadinha, contra capa. Com isso aqui nós fechamos a, digamos, bibliografia do Derf Pack Derf no Brasil. Nós temos Kent State, meu amigo Dummer, que eu já mostrei para vocês anteriormente em algum vídeo para trás aí também, e o Eu Lixeiro. No caso, aqui no Brasil, fora, né, tem um, se não me engano, que foi os primeiros trabalhos dele chamado The City, que era tiras de quadrinhos sobre cidades americanas ou sobre a cidade que ele vivia. Eu vou estar deixando aqui as explicações na legenda, né, como sempre que eu faço os adendos. Ele era conhecido por essa tira e ele resolveu interromper esse projeto para focar em quadrinhos fechados, graphic novels. Ele fez esses três e eu acho que tem um terceiro que é sobre a cena do rock, a cena punk lá das bandas que ele vive ou de algum lugar específico. Como sempre os adendos estão passando aí, tá? E aí ele é um cara, digamos assim, prolífico mais para esse lado da tira, que foi não sei quantos anos, acho que 20 e tantos anos desse projeto, e ele acaba por encerrar, né, ou pelo menos congelar para focar nos quadrinhos normais. Então de quadrinho normal tem esse quarto que eu não vou lembrar de cabeça que tá passando o nome aí pra vocês, o Eu Lixeiro, o meu amigo Demer e o Kent State. É um acabamento bacana, sabe? A ediçãozinha mais concisa, digamos assim, não sei se no original é assim, né, porque o Kent State é uma lapa desse tamanho, foi resenhado lá no PSQ, né, mas antigamente, recomendo que vocês vejam o vídeo lá, um puta quadrinho. E aí do Demer com esse aqui eu vou depois ler um seguido do outro, sabe? Essa aquisição foi graças ao apoio aí de um amigo, de um colega de muitos anos já da internet, né? Não vou falar o nome dele para privar ele, mas meu querido, se você tá vendo isso aqui, você sabe quem você é, obviamente. Meu obrigado do fundo do coração por ter dado essa moral, tá? Ele meio que deu um reforço aí numa parada. É um cara muito gente boa, sujeito muito solícito, meio cavalo igual eu assim, né? Mas são consequências da vida, infelizmente, a forma como a gente consegue reagir e acaba, claro que tentando se segurar sempre, né? Mas por certos infortúnios da vida a gente acaba aprendendo a lidar da forma como dá. Agora continuando, Panini, tá bom? Consegui comprar aí num desconto via Marketplace, eu não vou lembrar a loja agora de cabeça. E assim,
descontos que variavam de 40 até 50, 60. Os preços não estavam tão ruins, sinceramente, do fundo do coração, estavam preços até legais. Só que o que é o negócio? Não só o lance do preço, o acabamento. Eu vou estar falando um pouco mais, como sempre, aqui, né, para não deixar passar o costume de comentar as coisinhas com um pouco mais de detalhes, mas tem algumas, para não dizer todas quase, decepções aqui, mas é muito mais pelo lance gráfico, vamos falar assim, sabe? Essa parte agora, Panini. Em resumo, compras de marketplace, aonde eu não lembro, peço perdão, tá? Que eu juntei muita coisa, quase que 2 ou 3 dias seguidos, né? Comprei as paradas de segunda mão do vídeo anterior, aí peguei essas paradas da Panini, aí tem um bagulho também desse lixeiro, aí eu meio que dei uma embolada aqui. Eu sei que mais ou menos de onde que veio cada coisa. Agora o marketplace eu fico devendo, tá? Aqui é Panini, mangás e comics, né? Das majors, Marvel e DC, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Começando com o Jojo, né? Pra não perder o costume. A fase 7, parte 7, temporada 7, que é o Steel Ball Run. Esse aqui é o volume 2, tá? De Hirohiko Araki. Eu acho que todo mundo conhece, né? É uma saga já, digamos, uma história conhecida já bastante. Volume 2, agora o volume 4. Essa capona roxa muito bonita, né? Aquele lá, sei lá. E o 4. Bem bacana. Contra capa eu mostrar pra vocês, mas é padronizado, meio que se lasque, né? Tanto faz. E mostrando todos aqui agora em sequência, beleza? As lombadinhas pra vocês, olha só que legal. Qual seria o porém do Jojo? Continua na gráfica São Francisco, fiquem espertos. Porém, essas 3 edições que eu adquiri estão um pouco melhores que o volume 1 que eu mostrei e reclamei lá atrás, beleza? Tá um pouco mais firme, mas ainda não chega nem ao dedão do pé, né? O dedinho, a unha do dedinho dos volumes anteriores, acho que era, não lembro se era cor print, umas outras gráficas que são muito melhores que a São Francisco. Tá melhor que o primeiro, mas ainda tão meio cheba, principalmente pelo preço. No caso são 50, quase 60, eu tô pagando ali na casa dos 30 e poucos. Vez ou outra, pessoal, eu gosto de mencionar, não é para mostrar que eu tenho, que não sei o que. Eu já falei, eu sou um CLT de merda, eu sou um assalariado simples, eu sou um cara humilde, eu sou trabalhador e é isso aí. Eu me viro, né? Eu faço das tripas coração, tenho o lance da ajuda com vocês. O YouTube nem é monetizado ainda, nem sei se eu vou conseguir, por isso que eu tô sempre pedindo para comentar, compartilhar e curtir, né? O apoio de vocês nunca é pouco, é sempre muito valoroso, muito precioso, né? Vale muito aqui pro nosso trabalho, pro nosso projeto como um todo. Então assim, tem a questão dos links da Amazon, tem a questão da venda de segunda mão e ainda assim não são digamos, o sustento máximo do canal, ainda é muito por parte do meu salarinho suado. E eu falo dos valores das edições para vocês verem o quão digamos, desnivelado, dispareado, sei lá, né? Não é pau a pau, as coisas não são pau a pau. A qualidade tá mais abaixo e o valor tá bem aqui em cima. E aí eu fico puto, porque se é para comprar coisa barata com valor aquém, é como eu brinquei, compre coisa de segunda mão, compre formato antigo, compre até formatinho que tiver esculachado, não sei. Mas me entristece muito você pagar um preço desse e vir com papel brocha, capa mole pra caramba, cola zoada, vinco ruim e várias outras coisas que não são exclusivos da Panini, tá? Isso eu já falei outras vezes, já mencionei alguns nomes e tem gente até que veio me abordar no particular falando, não fala esses nomes, você vai se queimar, você vai perder parceria, né? Ou perder possibilidades de parceria. E eu falo do fundo do coração, a depender da editora, se vê isso aqui, eu sou muito pequeno pro patamar que eles cobram. Então vamos supor que eu sou X, para pegar parcerias com eles seriam 10, 20, 30, 100x. E eu sei meu lugarzinho no mundo e sei lá, eu falando para vocês aqui, comunicando para vocês as falhas e as coisas que vocês consigam pelo menos entender e quem sabe levar isso até adiante pela gibisfera brasileira afora, eu já fico feliz, porque eu, digamos, nesse sentido, para falar dessas falhas, eu fico mais satisfeito passando a verdade para vocês levarem adiante do que propriamente passar o chapéu na porta dessas editoras assim, porque muitas das vezes não tem como você defender, você argumentar. E eu sempre digo isso pra vocês, pessoal. Se tem alguma pessoa, alguma coisa, editora, obra, qualquer diabo que seja, dê tempo ao tempo. Não invente mentira. Isso é uma coisa muito feia. Claro que também vai dar consciência de qualquer um, de cada um, aliás, mas eu fico muito triste vendo essas coisas, porque tem vezes que você não precisa nem inventar, as coisas surgem, né? Notícia ruim, DST, essas coisas, espalha, entendeu? Fofoca, é só uma brincadeira com vocês,
Mas eu vejo gente inventando cada coisa aí que tem vezes que nem precisa, cara. Dê tempo ao tempo, aprenda a esperar. Certeza que aparece um podre, e aí com esse podre, se for provado, justificado, embasado, vá lá e meta o cacete. Um exemplo simples, por exemplo, aí falando da Mitos que não tem nada a ver, foi aquela vez que clonaram os cartões. Eu sou uma dessas vítimas, eu fui uma dessas vítimas, a peleja que foi, a raiva que a gente sentiu, né? Eu fui uma das pessoas lesadas, consegui recorrer, e até hoje o que aconteceu? Nada. A Mitos faz que não aconteceu nada, deu um argumento cheba na época, ficou por isso aí. Então, pessoal, aqui no meio do vídeo fica a lição, o quê? Não minta, não seja canalha. Sempre, né, use a verdade como ponta de lança. Nunca seja sacana. Voltando agora para as aquisições, quando não é o acabamento reba para acompanhar o preço, é o tamanho da edição em si. Por que eu falo isso? Por conta disso aqui, pessoal. Banner do Marvel Knights, sei lá quando seria, né, qual é o selo que ele entrou, né, de Richard Corbin e Brian Azzarello, né, lombada, contra capa, né, para vocês e tal, né? Não sei, os nomes vão aparecer aqui por conta do plástico que tá desbeiçado. Vai pegar Startling Stories Banner de 1 a 4 em 104 páginas, né? Aqui os nomes dos autores para ficar fácil para vocês, para não ter que colocar depois, né? No caso aqui é a primeira das duas parcerias deles na Marvel, tá? A primeira é o Banner e a segunda é o Cage, que eu vou mostrar para vocês ainda. Mas no geral mesmo que eu saiba, foram 3. A primeira é aquele primeiro arco do Hellblazer, né? Do Condenado, se não me engano, que é a fase dele, né? É o Condenado, Amaldiçoado, eu sempre confundo os nomes, né? A fase do Azzarello, ele começa ali na cadeia com o Corbin desenhando. E aí após isso fizeram um banner, e após isso também do banner fizeram esse aqui, que eu creio que seja o mais famoso, né? Cage, isso aqui já é Marvel Max, né? Um pouco mais pesado. Bem bacana, olha. A tipografia é diferente, né? Quiseram aproveitar o design da capa, né? Por conta dos dentes e tal. Não tem letras em si propriamente. E é bacana, olha que legal, as letras aqui embaixo dos autores, né, os nomes. E aí o que eu quero mostrar pra vocês é o que também. Olha isso aqui. Você paga uma nota, dependendo, o material é fino, fino, igual o bicho grilo. Ó pra vocês verem. Essa. Paguei uns 30 e poucos cada um, pra mim devia ter sido menos de 30 por conta da finura. Cada dura, não sei o que, coxê, meu irmão. Olha a finura disso aqui, velho. Não é nem formato oversize, tipo um Iqueteia, é formato americano simples. O Cage, ele compila só a minissérie também, do 1 ao 5, né, em 128 páginas, se não me engano. A primeira ali para os idos de 2000 foi o Hellblazer, aí sei lá, se eles curtiram um ao outro. E ali para 2001, se não me engano, foi o Banner, e em 2002 foi o Cage, beleza? Agora, para encerrar a vertente da Marvel, nós temos isso aqui, né? Polêmico de certa forma por conta do nome envolvido, né? Nem dos nomes, porque o ilustrador é inocente, pelo amor de Deus, né? Miracle Man, né? Esse aqui agora é a Era de Prata, é o volume 2 da Era do Gaiman, né? Lombada para parear com o padrão de todos os outros, né? Escritas amarelas, vermelhas, desenho aqui do Miracle Man e tal, o 2, né? Dessa fase. E isso aqui. Pelo que eu pesquisei já um pouco assim, é como se fosse um conflito de ideais, um conflito de ideias entre o jovem Miracle Man e o Miracle Man, o titular, vamos falar assim, né? Roteiros do Neil Gaiman, o cara que deu problema aí, tá em justiça aí, tramitando, vamos ver como é que vai ser. E a arte do grandioso Mark Buckingham, que é o cara que também é conhecido por ilustrar o Fábulas de Cabo a Rabo, se não me engano. Assim, agora por conta disso aqui e dos negócios que o Gaiman foi descoberto, né, pegaram ele no pulo, sabe-se lá como vão fazer. Eu creio que não vão terminar, não vão ter a coragem de nem chamar o Neil Gaiman, né? Porque eu vou ser bem sincero, se fizesse assim, irmão, você vai fazer essa porra, você vai pegar essa grana todinha e vai doar pra um centro de alguma coisa. Eu teria essa coragem, né? Uma opinião polêmica. Eu deixaria ele terminar contanto que ele desse toda a grana desse Miracle Man pro uma instituição sei lá, de mulheres assediadas, de moças que sofreram alguma coisa, né? Pegar essa grana e pagar as indenizações, não deixar um puto de dólar ou de lira ou de qualquer coisa, né, de libra e tal, na mão dele, pra ele aprender a largar a mão do seu trouxa, de seu otário. Que aí pelo menos ele satisfaz o desejo de terminar a história, mas não vai, pra ele pelo menos, né, porque o Mark é outra coisa, o ilustrador é outra parada, né, não deixar ele ver nenhum fruto, apenas o ilustrador, que aí seria, entre aspas, alimentar aquele desejo, talvez um ego artístico de terminar a obra, né? Olha, eu sou o cara que terminou o Miracle Man, ou pelo menos mais um ciclo, né? Essa edição tá mais bem acabada. É meio roleta russa, né? Os capadores aí, tem uns que são melhores, outros são piores. Eu não mencionei anteriormente, né? Essa edição compila as edições 0 a 7 em 248 páginas. E dali pra frente seria, né, o encerramento do ciclo do Era das Trevas,
sabe-se lá Deus quando farão, se outro autor vai pegar, né? Infelizmente. O povo até brincou na época quando aconteceu e tal. Eu lembrei do Miracle Man e os caras, pô, verdade. Miracle Man é foda, porque parece, né, muitas das vezes, uma obra meio amaldiçoada. Eu havia mencionado esse lance da roleta russa da qualidade, por quê? Por conta disso aqui, tá? Desafiador do Kelly Jones, olha que bacana. Essa edição ela é um pouco maior e um pouco mais larga, né, que o americano regular, o 17x26, beleza? Lombadinha, olha que bacana. Preto e vermelho, né? Contraste bem legal. Contracapa. Vou chegar mais perto aí por conta dos nomes, mas vou ler aqui também, né? Deixar registrado em voz. Roteiro majoritário ou total do Mike Baron, ou Mike Baron, né? E a arte com outros caras, mas aí tá no sumário, não vou abrir a edição aqui, tá? Tá tirada no saquinho, mas eu não quero abrir. E majoritariamente, né? Aí do Kelly Jones. As edições compiladas são, beleza? Vamos lá. Action Comics 618, 621. Depois 623, 626, né, do um até o outro, né, que eu falo. Deadman Love After Death, né, que seria o amor após a morte. Essa edição saiu em formato de minissérie em 2 picadinhos na Abril, tá? Porque eu conheço essa capa por cima, a capa meio rosada, assim, meio lilás, como se fosse as cores da Orquídea Negra, sabe? Bem legal essas cores. E o último aqui é Deadman Exorcism, é o exorcismo. 1 e 2. Essa eu acho que nunca saiu no Brasil. Você se pergunta, uai, por que tem Action Comics na jogada? Eu pesquisei um pouco e parece que eram histórias de backup. Eu não sei se eram, tipo, grandes arcos, grandes capítulos, mas eu pesquisei. E era para preencher ali a lacuna das Action Comics da época. E assim, parecem ser boas histórias. O nome do Kelly Jones sempre me atrai muito, eu acho ele muito massa. Gosto muito do traço dele. Vocês viram pela capa, né? Esse traço mais bizarrão, mais escrotão é mais para as 2 minisséries do final, se não me engano, beleza? Isso tudo totaliza, se não me engano, 272 páginas, tá? E eu reclamei esse negócio da roleta russa por conta disso. É um encadernado legal, a capa dura tá bacana, um tratamento muito legal. Tem uma guarda diferente, muito bonita da arte do Kelly Jones, assim, bem massa do desafiador, né? Eu misturo se é Deadman, se é desafiador, mas tudo faz, né? Eu reclamei por conta que as folhas estão finas. Uma gramatura, uma magreza de papel, vamos brincar, que me lembrou muito quando eu reclamei, né? Eu acho que eu deixei isso em vídeo, quando eu contei pra vocês do Batman Messias, né? É uma folha fina, sabe? Não é de quebrar na mão, não tem perigo de rasgar, mas você pega e pensa, pô, mano, esse papel podia ser melhor, ele podia, né, tá um pouco mais vitaminado, um pouco mais bombado, porque o preço cheio disso aqui é 120, 130, se não me engano. Eu paguei 60, que é praticamente, né, para ficar fácil, 50%. E aí você pensa, pô, legal, né, tirei de letra, 272 páginas, um formato um pouquinho maior, um pouquinho mais largo, massa. Aí você pega um papel, né, que lembra muito o LWC de banca de antigamente. E se você acompanhar a gente em outras redes, vocês viram a gracinha, a brincadeirinha que eu deixei na versão resumida das aquisições que ficam lá no Instagram, né? Porque aqui tem comentários, umas outras coisas. Semana passada eu deixei lá o cupomzinho escondido, né, do negócio de segunda mão. Uma outra pessoa veio me procurar, muito obrigado, viu, você que chegou lá. E assim, você paga uma nota, o encadernado é reba, você fica puto e adianta o quê? Porra nenhuma, porque quando não é que não chega no vídeo editor e se chegar estão cagando e andando, né, sendo bem grosseiro aqui com vocês, quando não é isso que talvez chegue, vai ter os puxa-sacos, os caras que tem parceria com a Panini, as pessoas que se faz de cega, né, tem diversas variáveis, né, eu tenho mania de falar várias variáveis, mas fica ruim, né, tem diversas variáveis que podem nos aplacar em meio a tamanha situação. E aí fica falando, né? E mais um conceito mais abrangente, com mais outras editoras do Balaio vão brincar, né? Compre, tem que apoiar, senão a publicação não continua e não sei o que, e papapá. Tá bom, você compra material com a qualidade vagabunda, uma qualidade bunda dessa, né? De novo, a capa é legal, a arte é massa, o editorial tá bacana, o foda é a gramatura das folhas. Como é que eu vou pagar se fosse você, né, maluco que compra de preço cheio? Vocês viram o título da aquisições anterior, né? Só maluco e rico coleciona lançamento no Brasil. Isso aqui é do começo do ano. E assim, nem a pau, né? Mesmo que fosse uma folha boa, como é que eu vou pagar 120 conto, 130 conto num encadernado desse? No geral, vendo aí a somatória, pelo menos, digamos, em caso de números, né? Em matéria de números, vamos brincar assim, né? Foi uma boa aquisição, né? Consegui trazer algumas novidades para vocês e tal, apesar de uma outra coisa aí que editorialmente, graficamente, estão deixando a desejar bastante, como vocês bem viram no queijo, não sei se vocês perceberam, que eu até parei assim um pouco para vocês prestarem atenção, é o que?
Poxa, bicho, esqueceram de esticar a logo, arrumar, rediagramar, sei lá como é que é. Até agora, dos que eu vi, esse é o único que tem a Marvel mal encaixada, porque tá tudo vermelho. Aí tem uns que pode ser mais assim, outros mais espremidinho, o fundão vermelho e as letras menor, mas no geral, tá arrumadinho. Esse foi o único que eu vi que os caras esqueceram de esticar a logo, pelo amor de Deus. Decisões editoriais infelizes, qualidade aquém, digamos assim, do material, entre vários outros fatores, inclusive o preço. É complicado tocar esse desejo adiante, sendo que a própria editora não ajuda. E aí só cabe a mim, né, a latir aqui, né, digamos, gritar aos quatro ventos e quem sabe essa minha reclamação tocar o seu coração. E aí, se você também concorda, deixa aqui nos comentários, marque nas redes, mande a editora pro inferno, eu não sei, né, mas infelizmente estamos sob o jugo dessa galera. Não tem muito o que fazer. Eu não gosto, eu não tenho muito costume de mexer com importado, mas são nesses momentos que dá vontade de largar tudo e trocar tudo por importado só de raiva por conta da qualidade do material. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu falo demais, né? Peço perdão por conta disso, mas eu gosto de trazer um comentário, um caos, uma reflexão, quem sabe aí agregue no dia a dia de vocês. Eu gosto de botar até também, por conta disso, o vídeo na hora do almoço, para quem sabe, né, fazer uma companhia, igual a outros projetos, outros canais de outras coisas também que eu acompanho, né? É sempre almoçando e vendo alguma coisinha. É a televisão de hoje em dia, né? Nos vemos numa próxima. Muito obrigado por tudo. Fiquem com a fotinha final e é isso aí. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.